Nas encostas remotas da Vila da Névoa, um lugar onde a vida era ditada pela dureza da terra e por costumes tão antigos quanto as próprias montanhas, a crueldade humana se manifestava com a força de uma tempestade. Ali, o choro de duas recém-nascidas não era som de alegria, mas o prenúncio de uma desgraça. Lina, uma jovem viúva cujo luto ainda estava fresco em sua alma, sentia na pele e nos ossos o peso daquela tradição implacável. Seu corpo, marcado por hematomas que floresciam em tons de roxo e azul, era um mapa da dor e da humilhação que lhe eram impostas. Ela havia cometido o pecado, aos olhos do vilarejo, de dar à luz duas meninas, duas bocas consideradas um fardo em vez de uma bênção. O homem que liderava o coro de desprezo era Inácio, seu cunhado, irmão de seu falecido marido Mateus. Seus olhos pequenos e cruéis brilhavam com uma ganância mal disfarçada, enquanto ele a humilhava na praça poeirenta, diante de todos os moradores. Ele a acusava de amaldiçoar a linhagem da família, de trazer a desonra para o nome que seu irmão tanto prezara. Mas o que Inácio não sabia, em sua arrogância cega, era que seu espetáculo de crueldade estava sendo observado. Das sombras da floresta que cercava a vila, emergiu uma figura que parecia esculpida na própria rocha da montanha. Era Bento, um homem conhecido por sua força descomunal e por um silêncio que muitos confundiam com selvageria. Ele vivia isolado, um eremita, cuja história ninguém conhecia de verdade, mas cuja presença impunha um respeito temeroso. Naquele dia, o silêncio de Bento foi quebrado. Ele viu os olhos de Lina, repletos de lágrimas silenciosas, e o modo como ela apertava suas duas filhas, Aurora e Luzia, contra o peito, como uma leoa protegendo suas crias de uma alcateia faminta. Ele viu os sorrisos maldosos dos vizinhos e a satisfação no rosto de Inácio. Um furor protetor, primitivo e incontrolável, despertou em seu peito. Inácio ergueu a mão para golpear Lina mais uma vez, para arrancar as crianças de seus braços e expulsá-la da pequena casa e do pedaço de terra que eram tudo o que lhe restara de seu casamento. Foi então que a voz de Bento ecoou pela praça, grave e poderosa, como o trovão que reverbera entre os picos. "Pare", ele ordenou. Todos se viraram, chocados. O homem da montanha raramente falava e nunca se intrometia nos assuntos da vila. Inácio, surpreso, mas não intimidado, zombou dele. "E quem é você para me dizer o que fazer, seu selvagem? Esta mulher é um problema da minha família. Ela e suas crias inúteis não têm lugar aqui." Bento deu mais um passo à frente, sua sombra cobrindo Lina e as bebês. Seus olhos fixaram-se nos de Inácio, com uma intensidade que fez o homem recuar instintivamente. Então, ele proferiu as palavras que selariam o destino de todos naquela praça. "Se elas não têm um pai para protegê-las", disse Bento, sua voz ressoando com uma promessa inabalável, "então, a partir de hoje, eu serei o pai delas." O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo choro suave de uma das gêmeas. Com aquele ato de desafio, Bento não apenas enfrentou a ira de Inácio e de toda a vila, ele rompeu com gerações de preconceito e crenças injustas. Ninguém podia imaginar que aquele homem solitário, ao se tornar um refúgio para uma mulher desesperada e suas filhas, estava na verdade iniciando a derrocada de um império de mentiras e plantando as sementes de uma justiça há muito tempo esquecida. O destino tinha uma surpresa guardada, e Inácio logo pagaria caro por sua crueldade. A injustiça, no entanto, não terminou com o ato heróico de Bento. Pelo contrário, ela apenas mudou de forma, tornando-se mais insidiosa e sufocante. Bento guiou Lina e as pequenas Aurora e Luzia para longe da praça hostil, subindo as trilhas íngremes que levavam à sua cabana isolada na montanha. A casa era rústica, feita de madeira e pedra, mas dentro de suas paredes, pela primeira vez em meses, Lina sentiu um sopro de segurança. O calor da lareira acesa por Bento era um bálsamo para sua pele machucada e seu coração congelado pelo medo. Ela olhava para aquele homem, um estranho que arriscara tudo por ela, e não conseguia entender. Por que ele faria isso?
Sua bondade era tão desconcertante quanto a crueldade de Inácio havia sido previsível. Enquanto isso, na vila, a fúria de Inácio fermentava como veneno. Ele não conseguia suportar a humilhação pública. Ser desafiado por um pária como Bento era uma afronta que seu orgulho não podia perdoar. Mais do que isso, seus planos de se apossar das terras de Lina estavam agora ameaçados. Aquela pequena propriedade, embora modesta, era estrategicamente importante, e ele a desejava com uma cobiça doentia. Ele começou a envenenar a mente dos moradores, um por um. Ele pintou Bento como um demônio da montanha, um sequestrador que havia enfeitiçado a viúva para roubar o que era de direito da família. Ele dizia que as meninas eram filhas do mal, e que Bento era seu guardião. As pessoas da Vila da Névoa, presas em suas superstições e medos, eram terreno fértil para tais sementes malignas. Eles começaram a olhar para a montanha com desconfiança e ódio. Inácio não se contentou com palavras. Ele usou sua influência sobre o coronel Valdemar, a autoridade corrupta que governava a região com mão de ferro. Juntos, eles decidiram isolar o casal improvável. O único comerciante da vila foi proibido de vender qualquer coisa para Bento. O leite, os grãos, o sal, tudo lhes foi negado. A ordem era clara. Eles deveriam morrer de fome e frio na montanha, para que servissem de exemplo a quem ousasse desafiar as tradições. A vida na cabana tornou-se uma luta diária pela sobrevivência. O inverno se aproximava, e o vento frio da montanha soprava pelas frestas da madeira. Lina, ainda fraca do parto e da violência sofrida, sentia suas forças se esvaírem. Seu leite começou a secar, e o choro faminto de Aurora e Luzia era como uma faca em seu coração. Ela chorava em silêncio durante a noite, para que Bento não visse seu desespero. Consegue imaginar a dor desta mãe, vendo suas filhas recém-nascidas definharem em seus braços? Bento, no entanto, era um homem forjado pela natureza. Ele conhecia cada segredo da floresta. Ele caçava pequenos animais, montava armadilhas, encontrava raízes comestíveis e ervas medicinais que ajudaram a aliviar a febre de Lina. Cada pedaço de comida que ele trazia era uma pequena vitória contra a crueldade do mundo lá embaixo. Ele cuidava das meninas com uma ternura desajeitada, mas profunda. Suas mãos enormes, capazes de quebrar troncos, aprendiam a trocar os panos improvisados das bebês e a acalentá-las até que adormecessem. Lina observava tudo com um misto de gratidão e culpa. Ela se sentia um fardo para aquele homem bom. Um dia, reunindo as poucas forças que tinha, ela decidiu descer à vila. Ela precisava tentar. Pelo menos mais uma vez. Talvez pudesse apelar para o coração de alguma antiga vizinha. Talvez pudesse falar com o coronel Valdemar e explicar sua situação. Bento a desaconselhou, temendo por sua segurança, mas viu a determinação em seus olhos e não a impediu. Ele apenas a observou descer a trilha, seu coração apertado de angústia. A tentativa de Lina foi um desastre humilhante. As portas se fecharam em seu rosto. As mulheres que antes compartilhavam pão com ela, agora lhe viravam as costas, sussurrando palavras cruéis. Ela foi até o gabinete do coronel Valdemar, um homem corpulento e de rosto avermelhado. Com a voz trêmula, ela implorou por justiça, por um pouco de compaixão. Ele a ouviu com um sorriso de escárnio. Justiça? Ele riu. A justiça aqui é ditada por nossos costumes. E você, mulher, desafiou esses costumes. Você e aquele seu selvagem da montanha colherão o que plantaram. Ele a expulsou de seu escritório como se ela fosse um animal. Lina voltou para a montanha com a alma em pedaços. As lágrimas que ela segurara por tanto tempo finalmente rolaram por seu rosto, quentes e amargas. Ela se sentia completamente derrotada. Naquele momento, ela não sabia, mas sua dor estava sendo observada. O destino estava tecendo sua teia silenciosa. Se ao menos Inácio e o coronel Valdemar soubessem a verdade sobre a terra que cobiçavam, sobre o homem que desprezavam e sobre os segredos enterrados sob seus próprios pés, a vida os faria pagar por cada lágrima que escorria pelo rosto de Lina. Mas o karma nunca esquece, e sua cobrança seria terrível e implacável.
À medida que o tempo passava na cabana isolada, algo além da sobrevivência começou a florescer entre Bento e Lina. Um respeito mútuo se transformou em um afeto silencioso, uma cumplicidade forjada na adversidade. Bento, porém, carregava um peso em seu olhar, uma melancolia antiga que parecia conectada àquela montanha de uma forma que Lina não compreendia. Ele frequentemente olhava para as ruínas de uma antiga casa de pedra, um pouco mais acima em sua propriedade. Um amontoado de rochas e madeira apodrecida coberto por videiras selvagens. Era o que restava da casa de seus avós, ele explicou certa vez. Um lugar que guardava mais fantasmas do que memórias. Um dia, enquanto reforçava a estrutura de sua própria cabana para o inverno rigoroso que se anunciava, Bento decidiu usar algumas das pedras sólidas da antiga ruína. Enquanto removia o entulho e a terra acumulada por décadas, sua picareta bateu em algo oco sob o que fora o piso da lareira. A curiosidade o venceu. Com cuidado, ele limpou a área e descobriu uma tábua solta, diferente das outras. Puxando-a, revelou um pequeno compartimento secreto, protegido da umidade e do tempo. Dentro, havia uma caixa de metal enferrujada. O coração de Bento acelerou. Ele sentia que estava prestes a tocar em algo importante, um eco de seu passado esquecido. Ele levou a caixa para dentro da cabana e, sob o olhar curioso de Lina, conseguiu abrir a fechadura emperrada. Dentro, o cheiro de papel velho e couro encheu o ar. Havia um maço de cartas amareladas, amarradas com uma fita desbotada, e um documento maior, enrolado e selado com cera. Bento desenrolou o documento com mãos trêmulas. Era uma escritura de terra, muito antiga, com uma caligrafia elegante e um mapa detalhado desenhado à mão. Enquanto seus olhos percorriam o texto, sua expressão mudou de curiosidade para choque e depois para uma fúria fria e contida. A escritura provava, sem sombra de dúvida, que a terra original de sua família, o Silveira, não era apenas o pequeno pedaço de montanha onde ele vivia. Ela se estendia por todo o vale, englobando não apenas o terreno de Lina, mas toda a área onde a Vila da Névoa fora construída. As cartas de seu avô, escritas para um primo distante, contavam a história completa da traição. Elas narravam como a família Valdemar, ancestrais do coronel, em conluio com a família de Inácio, os Gomes, haviam usado de força e fraude para expulsar o Silveira de suas terras. Eles haviam forjado uma nova escritura, uma versão falsificada que lhes concedia a posse, e criado tradições e regras locais, como a que proibia mulheres de herdar terras, para solidificar seu poder e controle ilegítimo. Bento não era um forasteiro. Ele era o herdeiro legítimo de tudo aquilo. A ironia era brutal. Os homens que o chamavam de selvagem e pária viviam em terras roubadas de sua própria família. A tradição que eles usavam para oprimir Lina era uma mentira inventada para proteger um crime antigo. Enquanto isso, na vila, a semente da dúvida começava a germinar. Dona Elvira, uma anciã de quase 90 anos, cuja mente ainda era afiada como uma agulha, começou a ter flashes de histórias que sua avó lhe contava na infância. Histórias sobre os verdadeiros donos da montanha. Uma família boa e justa chamada Silveira, que foi expulsa por homens maus e gananciosos. Ela comentou isso com uma vizinha, que comentou com outra. O boato começou a se espalhar como um fogo brando sob a relva seca. Inácio, ao ouvir os sussurros, ficou furioso. Ele foi até a casa de Dona Elvira e a ameaçou, dizendo-lhe para manter sua boca senil fechada, ou sofreria as consequências. A velha senhora se encolheu de medo, mas o dano já estava feito. As pessoas começaram a se perguntar. As histórias batiam com a chegada misteriosa de Bento, seu sobrenome Silveira, que ele raramente usava, e sua conexão quase mística com a montanha. A crueldade de Inácio e do coronel Valdemar começou a ser vista sob uma nova luz. Não era mais a defesa da tradição, mas talvez a proteção desesperada de um segredo. Lina, percebendo a mudança na expressão de Bento após encontrar a caixa, sentiu que algo monumental havia acontecido. Ele não lhe contou tudo de uma vez, mas mostrou-lhe a escritura. Ela olhou para o mapa, para o nome Silveira,
e tudo começou a fazer sentido. Aquele homem não a havia salvado por acaso. O destino os unira de uma forma muito mais profunda e perigosa do que ela jamais poderia ter imaginado. A verdade estava escondida em uma caixa de metal e estava prestes a explodir com a força de uma avalanche, pronta para soterrar o mundo de mentiras que Inácio e seus cúmplices haviam construído. A tensão na Vila da Névoa havia se tornado palpável, uma névoa densa de sussurros e olhares desconfiados. Inácio sentia o poder que sempre tivera como garantido, escorrendo por entre seus dedos. Os boatos sobre as terras roubadas, alimentados pelas lembranças de Dona Elvira, se recusavam a morrer. Desesperado para reafirmar sua autoridade e esmagar qualquer resquício de rebelião, ele decidiu encenar um último e definitivo ato de humilhação pública. Ele queria não apenas tomar a terra de Lina, mas também destruir o símbolo de desafio que Bento representava. Ele convocou toda a vila para a praça principal, o mesmo lugar onde a aprovação de Lina havia começado. Desta vez, ele trouxe o coronel Valdemar em pessoa, com seu uniforme pomposo e sua expressão arrogante, para presidir a cerimônia de desapropriação. Ele queria que a lei, mesmo que corrupta, estivesse visivelmente do seu lado. Lina foi arrastada à força de sua antiga casa, que Inácio já ocupara ilegalmente. Ele a colocou no centro da praça, expondo-a mais uma vez ao julgamento de todos. "Vejam esta mulher", bradou Inácio para a multidão silenciosa. "Ela trouxe um estranho para nossa terra e desonrou a memória de meu irmão. Ela e suas crias inúteis não merecem a terra abençoada de nossa família." Ele se virou para o coronel. "Coronel Valdemar, leia a lei. Leia a tradição que nos governa e entregue esta terra a quem pertence por direito de sangue." O coronel, saboreando o momento, abriu um pergaminho falso que ele mesmo havia preparado. A multidão estava inquieta. Os olhares não eram mais de zombaria para com Lina, mas de uma incerteza sombria. Foi nesse exato momento de tensão máxima que tudo mudou. Uma figura surgiu da trilha da montanha, caminhando com uma calma que contrastava violentamente com a atmosfera carregada. Era Bento. Ele não estava armado, não gritava, não demonstrava raiva. Em seu rosto havia apenas a serenidade da justiça. Ele caminhou através da multidão, que se abriu para ele como o mar. Inácio e o coronel o viram e sorriram com desprezo, acreditando que ele viera para uma briga fútil. "Veio assistir ao seu fracasso selvagem?" zombou Inácio. Bento não respondeu. Ele continuou caminhando até parar em frente a um jovem professor, um dos poucos na vila que sabia ler com fluência e que sempre demonstrara uma simpatia silenciosa por Lina. Sem dizer uma palavra, Bento estendeu a antiga escritura de couro. O professor hesitou, olhando para o coronel, mas a autoridade no olhar de Bento era mais forte que qualquer medo. Ele pegou o documento. "O que é isso? Um pedaço de lixo da montanha?" escarneceu o coronel Valdemar. "Leia", disse Bento, sua voz baixa, mas carregada de um peso que silenciou toda a praça. O professor, com as mãos tremendo, começou a ler o texto antigo. Ele leu o nome da família Silveira. Leu a descrição das terras que abrangiam todo o vale. Leu a data, muito anterior a qualquer documento que os Valdemar ou os Gomes possuíssem. E então, ele leu em voz alta as anotações nas margens, detalhando a fraude, a expulsão e o roubo cometidos pelos ancestrais de Inácio e do coronel. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. O som foi como o primeiro estalo de uma represa prestes a romper. O rosto de Inácio perdeu toda a cor. Ele ficou branco como cera, os lábios tremendo enquanto ele balbuciava. "É uma farsa, uma mentira." O coronel Valdemar tentou arrancar o documento das mãos do professor. "Isso não tem valor! É uma falsificação!" gritou ele, seu rosto vermelho de pânico e fúria. Mas era tarde demais. Dona Elvira, apoiada em sua bengala, deu um passo à frente. "Não é mentira!" Sua voz frágil soou com uma força surpreendente. "Eu me lembro. Minha avó contava. O selo, o nome, é a verdade. Eles nos governaram com mentiras por toda a minha vida."
A confirmação da anciã foi a faísca que incendiou a pólvora. A raiva da multidão, antes contida, explodiu. A humilhação que sentiram ao perceber que haviam sido enganados por gerações, que sua lealdade havia sido a uma mentira, que haviam perseguido uma mulher inocente a mando de ladrões, transformou-se em fúria. Naquele momento, os papéis se inverteram de forma instantânea e brutal. Inácio e Valdemar não eram mais os líderes, mas os alvos. Bento não era mais o pária, mas o portador da verdade, o herdeiro legítimo. Lina, que estava encolhida no chão, ergueu o olhar. Pela primeira vez, ela não viu ódio ou desprezo nos rostos dos moradores, mas vergonha e uma raiva justa dirigida a seus verdadeiros algozes. O narrador que habita em cada um de nós, aquele que anseia por justiça, rejubilou-se. O castelo de cartas de Inácio havia desmoronado, e a avalanche da verdade estava apenas começando a descer a montanha. A revelação caiu sobre a Vila da Névoa com o peso de uma sentença. A multidão, antes cúmplice passiva da crueldade de Inácio, agora se voltava contra ele, e o coronel Valdemar com uma fúria justa. Eles eram a personificação viva da mentira que governara suas vidas. Os homens que antes temiam o coronel agora o cercavam, seus rostos contorcidos de raiva. As mulheres que haviam virado as costas para Lina agora gritavam insultos para Inácio, acusando-o de ter manchado a honra da vila. A justiça poética, aquela que o destino reserva para os cruéis, começou a ser servida ali mesmo, na poeira da praça. O que ninguém esperava, nem mesmo Bento, era que um dos jovens da vila, um sobrinho do professor que viera da cidade grande para visitar a família, estivera gravando toda a cena com seu celular. Ele capturou a arrogância de Inácio, a leitura do documento, o pânico do coronel e a explosão da multidão. O vídeo, enviado para o mundo exterior, tornou-se viral em questão de horas. A história do vilarejo governado por uma fraude centenária e do herdeiro silencioso que retornara para clamar por justiça capturou a imaginação do país. A humilhação de Inácio e Valdemar não seria apenas local, ela se tornaria nacional. As autoridades estaduais, pressionadas pela repercussão midiática, não puderam mais ignorar a corrupção endêmica daquela região remota. Em menos de 2 dias, viaturas da polícia e agentes do judiciário chegaram à Vila da Névoa, algo que não se via há décadas. A antiga escritura de Bento foi levada para a perícia, e sua autenticidade foi confirmada sem qualquer dúvida. O castigo para os vilões foi rápido e devastador. Inácio foi preso na frente de todos, algemado e jogado na traseira de uma viatura. Ele, que se orgulhava de seu status e poder, foi reduzido a um criminoso comum. Ele perdeu tudo o que valorizava, a terra que cobiçava, o respeito que exigia e, finalmente, sua liberdade. O coronel Valdemar teve um destino semelhante. Foi despojado de seu título, de suas patentes e de todas as propriedades que sua família acumulara através da fraude original. Sua prisão foi um espetáculo público, transmitido pelos canais de notícias que agora acampavam na vila. Os pequenos tiranos que o apoiavam, como o comerciante que negara comida a Lina, também foram punidos. A comunidade, agora unida pela verdade, boicotou seus negócios, levando-os à falência. Eles se tornaram párias em sua própria terra. Karma, com sua memória infalível, cobrou a dívida com juros. Enquanto implorava por clemência aos pés de Bento, antes de ser levado pelos policiais, Inácio chorava lágrimas de desespero. "Por favor, tenha piedade. Pelo meu irmão", ele gemia. Bento olhou para ele com frieza. Depois seu olhar se suavizou ao pousar em Lina, que agora estava de pé, digna e forte, segurando Aurora e Luzia em seus braços. "A piedade que você negou a ela e a estas crianças inocentes?", respondeu Bento. "A vida está lhe fazendo pagar por cada lágrima que ela derramou. Esta é a sua colheita." Com a prisão de seus opressores, uma transformação radical ocorreu. Bento foi legalmente reconhecido como o proprietário de todas as terras do vale. Da noite para o dia, o homem da montanha, o selvagem, tornou-se a pessoa mais rica e poderosa da região. Mas ele não usou seu poder para oprimir. Ele o usou para curar. Lina,
não mais uma viúva envergonhada, mas uma mulher renascida pela verdade, estava ao seu lado. Seu sofrimento lhe dera uma força e uma sabedoria imensas. Ela ganhou o respeito e a admiração de todos, tornando-se a voz da compaixão e da justiça na nova comunidade que começava a se formar. A justiça não foi apenas punitiva, foi restauradora. O mundo assistiu, maravilhado, enquanto o bem triunfava de forma tão completa. Os agressores, que se julgavam intocáveis, foram reduzidos a nada, suas reputações destruídas para sempre. As vítimas, que haviam sofrido em silêncio, foram erguidas e vindicadas. A balança do universo, que por tanto tempo pendera para o lado da injustiça, finalmente encontrou seu equilíbrio na pequena Vila da Névoa. Os anos que se seguiram à grande revelação transformaram a face e a alma daquele lugar. A Vila da Névoa, com suas memórias de dor e engano, deixou de existir. Por decisão unânime de seus habitantes, liderados por Bento e Lina, o lugar foi rebatizado. Passou a se chamar Vila Aurora e Luzia, em homenagem às duas meninas cujo nascimento fora o catalisador de toda a mudança. Um símbolo de que o que antes era visto como uma maldição havia se tornado a maior das bênçãos. Bento, agora o legítimo dono de tudo, provou que seu coração era tão grande quanto suas terras. Ele não agiu como um senhor feudal, mas como um guardião. Ele iniciou um processo de reforma agrária, distribuindo títulos de propriedade para cada família que havia vivido por gerações sob o jugo dos Valdemar e dos Gomes. Ele libertou as pessoas da servidão, dando-lhes a dignidade de possuir o chão onde pisavam. Com a riqueza gerada pelas terras férteis, ele e Lina construíram o que a vila nunca tivera, uma escola de verdade, onde as crianças, meninos e meninas, aprendiam a ler o mundo em vez de apenas os costumes cegos, e uma pequena clínica, onde ninguém mais morreria por falta de cuidados básicos. Lina, com sua empatia forjada no sofrimento, tornou-se a administradora da cooperativa agrícola que eles fundaram. Ela garantia preços justos e ensinava novas técnicas de plantio, trazendo prosperidade para todos. Ela, a mulher que fora humilhada por ter 2 filhas, agora era a matriarca amada de toda uma comunidade, um exemplo de resiliência e liderança. Ela e Bento, unidos pelo destino e pelo amor que floresceu em meio à tempestade, criaram Aurora e Luzia em um lar cheio de paz e respeito, formando a família que a crueldade dos homens tentara lhes negar. E quanto a Inácio, o que o destino lhe reservou após a queda? A justiça dos homens o sentenciou a anos de prisão, mas o castigo do karma foi eterno. Ao ser solto, já um homem velho e quebrado, ele não tinha para onde voltar. Seu nome era sinônimo de vergonha. Sem dinheiro, sem família e sem honra, ele vagou por cidades distantes, um fantasma de seu antigo eu arrogante. Foi visto pela última vez como um mendigo, pedindo esmolas nas ruas frias de uma metrópole. Seu corpo curvado pelo peso não apenas da idade, mas de uma culpa que o consumia. Sua ruína foi completa e permanente, um testemunho sombrio do fim que aguarda aqueles que vivem pela ganância e pela maldade. Esta história nos lembra de uma verdade universal e atemporal. A verdadeira força de um ser humano não reside em sua capacidade de oprimir, mas em sua coragem para proteger os vulneráveis. Ela nos ensina que as tradições, quando usadas para justificar a crueldade, não passam de correntes que precisam ser quebradas. O preconceito e a ganância são venenos que sempre se voltam contra quem os utiliza. Que a jornada de Lina e Bento sirva de lição. Nunca julgue pela aparência ou pela condição social, pois o coração mais nobre pode se esconder no peito mais humilde. E que fique um aviso para todos que nos ouvem. Não se enganem, pois o universo tem uma memória longa e a balança da justiça, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra seu equilíbrio. Aqueles que semeiam o vento da injustiça, inevitavelmente, colherão a tempestade da destruição.